Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz Tá, o todo. Guaxa sabe. Espera, o que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todo Guaxaverso mundo sempre conheceu. existiu. Então nós finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Tá, recebi mensagens aqui no privado, só um momento. Caraca, o que a Mel mandou, meu Deus? Caralho, Mel, me fofoca, pelo amor de Deus. Eu quero prints. Ai, meu Deus. Depois se ela autorizar, eu te conto. Gente, tá bom. Mel, te amo, Mel. Te amo muito. Fofoqueiros estão internados agora, passando mal. Olha, pra mim pegou muito de surpresa. Muito, assim, muito de surpresa. Porra. Assim, é a segunda pessoa na mesma condição. Pô, vamos lá. Depois eu te respondo com calma, Mel. Isso é mais engraçado do que realmente vai ver. Obrigado, Marcelo. De novo, pra cortar. É porque o Discord considera a minha voz, minha risada, um erro, e dela ela suprime, eu acho. Mas vamos lá. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador, podcast Realidades Paralelas do Guaxinim e uma tartaruga. Porra, escutem a tartaruga. Para quem não sabe, o Guaxaverso é o nosso antigo escudo mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi... Aqui, o show de gnomo. Deixa eu olhar. Vamos lá. Você já sentiu falta de algo que nunca existiu? RP Guaxa 182. Esse episódio eu gravei com as incríveis Mel, Agatha e Shelly. A Mel gravou o último Guaxaverso, né? E a Agatha tá trabalhando hoje, o capitalismo venceu. A Shelly teve um imprevisto de última hora, né? Um compromisso familiar. E eu estava com muita saudade de gravar com a doutora Juliana. Então, olá, Jô. Olá, Guaxinha. Assim, né? Vendo essas três vozes que estavam no episódio, eu aparecendo no Guaxaverso, estou me sentindo, assim, honrada e com muita responsabilidade. Muita responsabilidade, exato. Isso. Sabe que tu é a dona do RP Guaxa, né? A gente isso já foi definido. O golpe, né? Claro. Porra. Tem aquele golpe que a gente tá preparando pra esse ano que todo mundo vai ser pego de surpresa, hein? Vai dar bom. Vai dar bom? Vai dar bom. Eu espero. Mas, deu de novo. Ainda no campo de spoilers, eu queria muito convidar vocês. Eu tive autorização, né? E espero que ela seja válida ainda. No momento da gravação, segunda-feira, ainda não aconteceu. Mas, né, quando esse episódio sair no feed, lá no fim de semana, porque eu só vou editar no fim de semana, já vai ter saído Buraco Atrás do Pôster, episódio 100. Não, episódio 51, que é sobre Yakuza 1. Quem me acompanha sabe que a série Yakuza é minha paixão, é o meu, sabe, é a coisa que eu ia dizer meu hiperfoco, mas já não é o termo certo, né? Mas a série de jogos, foi o que eu joguei, só o que eu joguei há mais de um ano, né? Eu tô há um ano, já indo pra um ano e meio, jogando só jogos da série Yakuza. E então rejoguei o primeiro jogo da série e fui falar do primeiro jogo da série no Buraco Atrás do Pôster. E, assim, o episódio está incrível. Gosta de videogame? Escuta. Gosta da série Yakuza? Escuta. Não gosta só de, sei lá, você escuta o RPG Guacha, você gosta de histórias. Escuta pela história. Porque a gente vai contar a história do jogo, né? Eu já ouvi muito podcast, já ouvi muito jogabilidade de jogo que, sei lá, que eu nunca joguei, mas sei a história toda, porque eu ouvi o episódio todo. O buraco você pode fazer isso também, né? Então, escuta pela história e o principal. Vou dar. Se são só 20 pessoas, é um spoiler pequenininho, até porque muitas dessas pessoas já sabem porque estavam lá. Foi dramatizado algumas cenas do jogo com vozes que você conhece aqui da taberna. E está fenomenal. Se me dissesse assim, ó, o Zorzal editou isso aqui, ó, eu acreditava. Tá fenomenal, tá? Fenomenal. Eu não vou nomear, incluindo Ju tá
tá entre essas vozes que vocês vão ouvir. Então, recomendo vocês a ouvirem o episódio, a baixarem o episódio. Você vai esperar pra, sei lá, quero jogar o jogo um dia, vou ouvir depois. Dá o download do episódio, baixa, abre numa aba no teu navegador e põe ele pra tocar, muta a aba que seja, mas vamos bombar esse episódio, porque quanto mais vocês ouvirem, dê 5 estrelas se vocês ouvirem lá no Spotify, deixa um comentário, porque quanto mais vocês bombarem este episódio, mais ele vai ser recomendado por outras pessoas, e esse episódio está incrível. Eu tô muito feliz que provavelmente o melhor RPG Watch desse ano, na minha opinião, tinha eu e a Agatha nesse episódio aqui que saiu, e eu tô muito feliz de, na minha opinião, porque eu sou muito fã da série Yakuza, vocês têm o direito de estarem errados, o melhor episódio do Buraco Atrás do Posto desse ano, talvez, vai sair, saiu, né, na terça-feira. Então, quero todo mundo lá ouvindo, quero que seja o mais baixado, quero que vocês comentem, porque eu amo este jogo, e quem não jogou ainda, jogue. Dito isso, a gente tá aqui pra ler os comentários, certo, Show? Certo. Vambora. Você tem alguma rede social que você queira divulgar? E agora? Eu estou na taberna e eu estou no @guachete. É isso aí. Isso. Tá, perfeito. Ok. E a gente tá aqui pra ler os comentários do último episódio, que no caso, como eu falei, foi: você já sentiu falta de algo que nunca existiu? Eu queria explicar essa frase, inclusive. Espero que alguém pergunte, senão vocês vão ficar sem saber. Mas o primeiro comentário é do Jorge Marcos Santos Silva, que coloca: mas que início de ano, me deixou sem fôlego. Um bom dia, senhor Guaxa, convidade e Guaxual. Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Tudo bem contigo, Jô? Tudo ótimo. E claro, feliz ano novo! Spoilers. Vamos lá, isso é um erro de digitação, né? Deixa eu pensar. Mesmo com essa cara de pau de não procurar mais conexões, isso é inevitável, senhor Guaxa. Então, essa máquina é a mesma que no futuro manteve muitas consciências salvas em satélite? É a primeira versão dela, sim. Imagino que o fim chegou para todo mundo, não apenas para aquela cidade, certo? Certo, não ao mesmo tempo, né? Não foi uma explosão global, mas aquela região, principalmente um dos motivos de ser nos Estados Unidos é porque eu acho que um dia que tudo der errado, eu espero que seja o primeiro lugar a explodir. Então, talvez tenha começado lá e depois isso aconteceu em outros lugares do mundo, né? Mas sim. Porque aquela pergunta do policial no começo, já tem de cara o que estava acontecendo na cidade. O personagem de Lazuri, né, o personagem da Agatha, quando chega, tem muitas máquinas sendo destruídas, drones e tal, máquinas que têm ligação com uma internet. A gente sabe, por outros episódios, embora eles não tenham ligação entre si, que existe uma guerra para estourar entre máquinas e homens. Eu queria uma pergunta que fosse, ao mesmo tempo, simbólica e filosófica para o episódio, e um mini teste de Turing relâmpago. Era pensar uma pergunta que uma máquina teria dificuldade de responder. Você já sentiu falta de algo que nunca existiu? É uma pergunta que, para mim, ela bate muito. Tenho certeza que bate na maioria de vocês. Mas para uma máquina que tem um pensamento binário, que tem um pensamento lógico, seria uma resposta que não seria fácil de ser dada. Então, o próprio policial estava meio incomodado com o que ele estava fazendo, porque ele estava seguindo ordens, né? Mas essa pergunta, além de, óbvio, filosoficamente, ter a ver com as meninas que sentiram saudade de um baile, de uma vida com uma amiga que não existiu, e mesmo depois, inconscientemente, por coincidência, né? Ou por, sei lá, maestria das jogadoras, para a questão do relacionamento do personagem da Shelley com o personagem da Agatha, aquela ideia que sempre fica, que eu acho que todo mundo passa por isso, do e se, né? E se eu tivesse feito diferente, sei lá, se o Missangas tivesse, no lugar do Missangas, eu tivesse dado a ideia do projeto do RPG Watch, ele tivesse surgido lá atrás, sabe? Tanta coisa diferente que podia ter acontecido. Então a ideia é essa pro episódio, mas também numa outra escala, né? É uma pergunta para saber se quem tá respondendo é uma máquina ou não. Era isso que os policiais estavam procurando. Porque como a gente viu no episódio 5, por exemplo, existem máquinas, né, androides, que se passam completamente como humanos. Então essa foi a minha ideia quando eu trouxe essa pergunta. Não sei se ficou claro, Jô. Ficou claro sim, Guaxa. Essa ideia, né,
das possibilidades perdidas que tu falaste, que a gente fica imaginando, me lembra muito a Árvore de Figos da Sylvia Plath. Acho que é isso. Nossa, é uma... Tá no livro A Redoma de Vidro, da Sylvia, e ela fala que ela vê os figos, cada figo representando uma possibilidade da vida dela, e como ela fica paralisada, ela vê todos caindo e morrendo. E apesar de ser triste, é essa ideia de o que eu não vivi poderia ter vivido. O que está acontecendo na cidade, algum tipo de revolução contra as máquinas, é isso, a gente já falou. Foi a NET que desenvolveu este equipamento. Foi graças a... Quando a família não tinha mais o que fazer, é dito que a família se muda porque não conseguia pagar o hospital. Os Estados Unidos não tem SUS, né, mais um motivo para explodir aquele lugar. A ideia é que o governo, né, os militares, eles pagariam um tratamento para a NET em troca de estudar a cabeça dela, as memórias dela. Então é como se ela fosse a primeira a ser estudada para aquilo ali, e da mesma forma como ela ganha uma consciência dentro daquela máquina, ela passa a ajudar os cientistas. Então, no ponto que ela envia a máquina para trazer as amigas, ela não é só mais a cobaia, ela também é parte daquele experimento, porque ela se tornou alguém que conhece tão bem quanto qualquer outro ali, ou talvez até mais que os próprios criadores do experimento, né? Então é como se ela fosse parte da equipe, e ela decide, né, por mandar aquela caixa. É dito no episódio que ela agradeça por preservar a nossa cidade também, ou seja, já está entendido ali que além das amigas, ela ampliou essas memórias, né, esse mundo virtual para essas pessoas, para aquelas pessoas que fizeram parte da infância dela também. Então, a ideia toda ali é essa. Ela não desenvolveu o equipamento, mas ela foi tão importante no desenvolvimento dele que ela acabou tendo voz, que ela acabou se tornando parte dos pesquisadores, né? As minhas perguntas são essas. Esse foi um excelente, excelente começo de ano. A química entre as jogadoras foi impressionante, para dizer o mínimo, mas não dá para esperar menos delas. Foram incríveis, de aquecer o coração. Parabéns a todas, a história e a edição foram sensacionais também. Biscoito em formato de girassóis multicoloridos a todos. Por hoje fico por aqui, forte abraço a todos, força e luz para todos nós, e até mais, querido Jorge Marcos Santos Silva. Fico muito feliz pelo seu comentário, e sim, assim, normalmente eu diria, não coloque pressão sobre meus jogadores, mas essas três são assim, incríveis, não tenho que tirar nem impor. Elas são perfeitas. O próximo comentário é do Inexistente. Saudações, nação guaxística. Que episódio, que início de ano. Começando com tudo. Gostaria de parabenizar a todos que fizeram possível esse episódio existir. Me senti totalmente imerso, muito graças ao roleplay das jogadoras. Me fazia sentir até como assistindo um filme daqueles que parece até que você tá nele de tão imerso. Spoilers. Confesso que me peguei pensando por diversas vezes que poderia se tratar de um mundo digital durante o episódio, mas nada como o desfecho revelou. Muito emocionante elas jogando vôlei com os rivais da infância, com um ar de antiga amizade. Foi muito lindo e instigante a maneira que o Guaxa conduziu a aventura. Senti um roleplay maior em certas partes que quando foi pedido para rolarem os dados. Tava até esquecendo que era um RPG. Extremamente emocionante e me peguei chorando no metrô. Ai, eu também chorei em casa. Conforme entravam nas portas e exploravam as memórias do passado com tanta vivacidade como se realmente tivessem vivido aquilo. Simplesmente sem palavras. Senti uma referência a Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, quando elas se veem de capacetes. Seria uma inspiração? Eu gosto muito desse filme, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que gostam desse filme. E não foi diretamente, mas é uma coisa que tá na minha bagagem, né? Então não duvido. Assim, ó, a Agatha... Tu gosta desse filme? Eu adoro esse filme, a Agatha também tá dizendo aqui que gosta, só que é aquilo, se você estiver muito triste, você tem que... É um momento pra ver. Ele é muito bom, muito bonito. Tem o Jim Carrey, vou rir. Não vai. Vai ter o Titanic? Não vai ter ninguém desenhando ninguém. Isso. Vamos lá. Por que no final tudo tava explodindo? Isso foi explicado e eu que boiei ou existe algum motivo oculto? Se existe, poderia dizer qual? Então, no episódio não é explicado, eu até fiquei preocupado com isso, mas como eu falei, assim, em outros episódios que não tem ligação entre si,
existe uma guerra entre máquinas e homens, né? Eu ia dizer um episódio que é só no final que se descobre, mas, na verdade, vários é só no final que se descobre, né? Mas, sei lá, episódio 5 fala um pouco sobre isso. Tem até a Ju jogando, né? Que é um episódio sobre androides e tal. Então, existe em alguns episódios pitadas dessa guerra entre máquinas e pessoas. Então, foi isso que aconteceu ali. Mas é simbólico só, né? É tipo, elas foram viver um sonho. Certo. Meus parabéns também ao editor, que fez novamente trabalho tão magnífico que tornou essa imersão ainda maior. Biscoitos em formato de girassóis cromáticos para todos. Um abraço. Um abraço. Esse girassol cromático, inclusive, marcou, assim, mais do que eu imaginava. Eu inicialmente tinha pensado eles com olhos, assim, no lugar das sementes, algo mais creepy, né? Mas a vibe das jogadoras estava tão brilhante, sabe? Tão... eu pensei num calendoscópio e foi o que acabou ficando. Ó, a Mel escreveu, então eu vou colocar aqui. A Mel pensa em tatuar na nuca, né, na parte de trás, o girassol com as pétalas multicoloridas, né, de o quanto marcou ela. Achei, assim, preocupante, porque eu sempre fico com medo das pessoas tatuarem coisas do RPG. Mas, porra, eu fico muito feliz, assim. Muito obrigado, Mel. Massa. Próximo é do Tala Slade. Boa noite, Guaxa, convidade do dia e Guaxaversas. Ok, eu não sei nem o que comentar, apenas sentir. Esse episódio me deixou com a sensação estranha de que tenho quando penso em como teria sido minha vida se eu não tivesse me mudado de estado quando tinha 13 anos. Se os amigos que foram perdidos ainda estariam na minha vida. Se minhas habilidades sociais seriam melhores. No fim, acho que não mudaria muito, porque eu acho que não saberia manter contato depois que a escola terminasse e cada um seguisse sua vida. Mas ainda assim fica sempre essa sensação de que algo foi interrompido e ficou incompleto para sempre. De qualquer forma, não se desculpe. As pessoas já notaram que eu tenho a mania de me desculpar, né? Eu acho que isso foi um episódio maravilhoso que com certeza vai ficar na lista dos favoritos. Gosto muito desses episódios que despertam sentimentos. Parabéns a todos os envolvidos. Por hoje, para não estender muito, vou deixar as teorias de lado e peço só que, se possível, explique todo ou o máximo de contexto possível que tiver sobre o que realmente estava acontecendo. Mesmo ligando alguns pontos com episódios anteriores sobre o mundo virtual e tudo mais, acho que esqueci alguma coisa e não entendi bem o final e nem a situação com os policiais. Biscoitos em formato de girassóis coloridos para todos e até a próxima. Outro ficou marcado pelos girassóis, olha que legal. Primeiro, Tala, todo mundo tem isso, tá? Existem episódios que a gente sempre vai ficar na dúvida do que seria. O importante é aproveitar e viver o que tem, o lugar que tu tá, a cidade que tu tá, os amigos que tu faz. Assim, podia ser muito pior. A gente sempre pensa, podia ser melhor, mas podia ser muito pior também. Aquela ideia de que as pessoas têm, principalmente os mais velhos, no meu tempo era melhor, é porque a nossa cabeça tende a guardar coisas boas e esconder coisas ruins. Então, quanto mais pro passado tu pensa, mais coisas boas tu lembra, mas não necessariamente eram só coisas boas. Então, o teu agora, ele às vezes pode parecer não tão melhor, mas eu tenho certeza que é só tu não tá lembrando, sei lá, de tudo, de todo o cenário em volta, né? A gente tem que aproveitar o que a gente tem. Sobre o episódio em si, como eu falei, existe uma guerra entre humanos e máquinas. Paralelamente a isso, o governo estava desenvolvendo uma tecnologia para transferir mentes para máquinas, para criar, sei lá... quando ele viu que inteligência artificial estava dando ruim, olha só eu, visionário aqui, porque eu já há muito tempo atrás já trazia essa ideia, mas... não visionário, porque tem Exterminador do Futuro e escambau, mas assim, as IAs, né, só pensando nisso. Quando eles viram que essas inteligências artificiais estavam traindo, né, tu não coloca uma inteligência que pode querer te matar para cuidar dos mísseis, o governo começou a buscar inteligências artificiais humanas, alguma coisa como é conseguir colocar pessoas dentro dos programas para trabalharem ali. Então, a ideia desse programa começou com isso, começou com pessoas diversas, né, que sofreram acidentes e tal, e estavam com o corpo bem debilitado, mas com a mente funcionando. A Net, que o nome dela, inclusive, é uma piada, gente. O nome dela original na aventura era Ivonete, e daí, como a Shelly ia jogar, eu pensei,
A Shelly provavelmente ia botar um IV no começo, isso acabou não acontecendo. Aí eu mudei pra outro nome, né? Mas o final continuou Net, porque eu tinha a piada da net, internet, né? Que é a ideia de que o tempo todo era como se fosse a viagem que elas estavam fazendo era como se fossem a mente delas sendo copiadas. E elas não podiam ser copiadas simplesmente parada com a mente parada, né? A mente precisava estar ativa. Então a viagem que elas fazem, indo por lugares onde tinha nostalgia, passando por um lugar que dá um pouquinho de medo, revendo memórias, a ideia é que elas estavam atiçando o cérebro para que ele fosse copiado totalmente, para que elas pudessem existir naquele mundo. No final do episódio, devido à guerra lá fora, a energia é cortada e o download interrompe em 98%. A net grita, não acabou ainda, e no carro marca 98%, se eu não me engano. Ou seja, elas não estavam 100% lá, elas como se fosse um arquivo corrompido. Então, elas dão um jeito de religar a máquina, tirando acertando o teste, né? Se elas tivessem falhado, teria sido um final terrível para essa aventura. E elas religam a máquina e fazem o download do finalzinho. Então tu tem elas existindo em 2 lugares. Existe o corpo físico delas que ficou naquela casa e que abraçadas, olhando pela janela, viram o mundo acabar. Enquanto existem elas também naquele mundo virtual, onde elas vão poder viver aquilo que elas não tinham vivido. Onde elas iam poder estar com a amiga delas como se fosse um paraíso criado, sabe? E a ideia toda é essa. A ideia de um paraíso, muito bonito. O próximo comentário é do Bode125CCKS. Tô muito feliz que esse caiu pra ti. Vrum! Eu acho que isso era pra parecer uma moto, desculpa. É uma moto, eu tenho certeza que é uma moto. Porque ele é 125 cilindradas. Né? A foto é uma moto ali. Perfeito. Não é fedor de... Ok. Bom dia, Guaxa, Guaxavidade e Guaxalera Guaxual. Sim, sou eu, o divulgador do caos. Eu não sei fazer barulho de moto. Eu tô maravilhado, continue. Nem vou pedir desculpa, só vou avisar. A primeira entrega é o Ver Mais. Oh, não. Agora que eu vi que tem o Ver Mais. Espero que estejam todos bem. Meu humano também espera isso, eu sei que sim. Ele não fala muito. Tá quase acabando as férias e ele só faz dormir. Mas sei que sim, pois ele tem se divertido bastante com viagens no tempo, salvadoras de mundos, vampiras sexy, bruxas cansadas, gnomos atrapalhados divertidos, entre outras, mesmo com toda a correria do último trimestre. Alguma coisa sobre aquelas crianças vão me enlouquecer. Dentre outras, fui acidentado, precisando passar um longo tempo na oficina. Não foi grave, apenas demorado. O humano ficou a pé, e com isso, ainda mais corrido e esquecido. Felizmente, ainda consegui contribuir, quase todos os dias, com o merecido reconhecimento oficial de que este é, sim, o melhor podcast de ficção e fantasia do Brasil. Parabéns, Guaxa! Parabéns a todos nós! Eu ia já dizer mais, mas tem mais coisa. E como prova de que estamos entre os melhores, temos o buraco atrás do pôster no top 3 de cultura pop. Parabéns, Agatha! Parabéns, Agatha, que tá no... exato, temos... Assim, esse episódio tinha 2 troféus... Troféus, é o certo. Esse episódio tinha 2 troféus, Ju. 2 troféus. Ao peso deste episódio. É verdade. Só faltava botar o Luco aí e chover troféu. Isso é verdade. Aí a gente tava abusando demais, né? Mas teremos Luco esse ano. A outra Ju, a menos famosa, já me intimou a chamar Luco, sabe-se lá por quê, e Tati, pra jogar um episódio de pirata. Eu disse, pô, beleza. Assim, ela nem sabia que o Luco tinha o mouse do arquivo. Eu disse, pô, é perfeito. É maravilhoso. É isso aí. Agora sobre o episódio, que precisei ouvir 3 vezes e estou ouvindo uma 4ª vez enquanto comento. Achei incrível. Parabéns a cada 50% que forma os 789% dessa aventura. Todos incríveis. Foi de tal forma que teve alguns momentos que lembrei que era um jogo, mas logo me imergia novamente na história. Ei, Netflix, tá perdendo, hein? Shelly... Porra. Diga. Eu tô perdendo. Shelly, eu peguei a referência do RPG Gacha 174. A propósito, parabéns, Agatha. Bom, referência ao episódio 100... Qual é o RPG 174? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. A Menina dos Sonhos. A Shelly tá aqui. A Menina dos Sonhos. Zuzu, Thiago Kesley e Rafa. Sim, que é da...
que eles estão, que uma menina entrando no sonho pra salvar um amigo. Mas a Shelley que fez a referência? Tá, eu também não entendi. A Shelley mandou. Nem eu sei a referência. Mas assim, ok, a gente entendeu. Tudo bem, depois você explica, Moto. Bom, por mim, terminaria as entregas aqui, mas o humano queria perguntar umas coisas, então mandou essa cartinha, Meu Deus, ainda tem muito texto. Bom dia, Guaxa, blá, 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 tá. Bom dia pra todo mundo. Espero que este encontre todos muito bem. Parabéns pelo ótimo episódio. Fiquei com algumas dúvidas e na esperança de que possam ter a gentileza de saná-las, estou enviando meu prestativo bode com esta missiva. Em adianto, lhe peço desculpas caso venha suscitar o temível ver mais. Por que sempre usei o A? Eu falei EUA em vez de Estados Unidos. Entendo que este episódio está conectado a outro que já se passava nesse ambiente. Ainda assim, me pergunto se nossa realidade é tão brutal que dificulta o pensamento ficcional ser ambientado em terras nacionais? E não somente aqui no RP Guaxa, mas isso parece acometer diversas histórias escritas em solo brasileiro. Portanto, serei compreensivo se só puder me responder sobre si. Então, eu cresci nos anos... Eu sou de 84, gente. Eu cresci vendo muito filme americano, Sessão da Tarde, né? Então é uma coisa que tá muito na minha cabeça. Eu gosto muito da ideia do baile, embora eu não tenha traquejo social para participar de um, mas eu gosto muito da mística, sabe? De buscar a pessoa em casa, de ir até o baile e de quebrar essa expectativa, né? Por exemplo, embora tivesse um casal indo... A personagem que ia pegar o carro, ela ia se revelar pra uma outra menina, né, quebrar. Eu gosto muito desse imaginário americano. Como eu falei, é um episódio que ia terminar com uma explosão, e que a gente já, em outros episódios, já trouxe isso também. E eu falei que se for um lugar pra explodir primeiro, que seja os Estados Unidos. Eu tento variar, eu juro, mas como eu falei, minhas influências acabam sendo americanas. O próximo episódio, por coincidência, que foi gravado antes da gente ler os comentários, foi gravado no ano passado. Ele se passa no interior de São Paulo, com referências ao interior de Santa Catarina. Chegou ao ponto de eu falar Rádio Atlântida e os jogadores, nossa, isso deve ser referência. E eu falei, não, gente, a Atlântida existe em Santa Catarina. Vocês podem se acalmar. A gauchada também vai entender. Então... Existem episódios que passam no Brasil, sei lá, é influência. Mas, ok, acho válido a reclamação, mas pretendo explodir os Estados Unidos mais vezes. E teremos mais bailes também. E também, por exemplo, Escola de Monstros, que não se passa em lugar nenhum. Eu gosto muito daquela referência da escola americana, embora tenha alguns elementos de escolas brasileiras, né? Mas, tu enfiar alguém no armário... é tão legal. Abin, gostaríamos de avisar que a referência à explosão de determinados países é apenas uma piada RPGística, sem base na realidade. E eu não compactuo com as opiniões do podcast. Estou tentando salvar uma viagem internacional? Talvez. Vamos lá. O excesso de lixo tecnológico e a presença suspeita de policiais eram indícios do fim do mundo? Era uma pista de que, para o ouvinte mais teórico errado, né, porque não existe um Guaxaverso, de que tinha alguma ligação com a parte humanos versus tecnologia. Era uma dica. A pergunta do título era um tipo de teste e triagem, não era? Uma IA... parabéns, exatamente. Uma IA, por mais bem disfarçada que estivesse, responderia de forma lógica. Pelo mesmo motivo, elas pediram para ver os olhos da Kate, para verificar o olhar dela. O modo como olhos naturais se movem é muito complexo e difícil de replicar. Ou os policiais são agentes MIB disfarçados? A primeira opção. Eu não uso outros mundos. O holograma da NET tinha sensação de toque porque o Guaxa omitiu a ação de colocar os capacetes de RV, não só da audiência, mas também das jogadoras? Então, a primeira vez que elas abriram, eram os capacetes e a instrução, talvez só por voz, de colocar esse capacete nelas. Quando eu descrevo isso no episódio, em que elas veem a caixa e tem uma NET holográfica dentro, já era a NET mexendo nas memórias dela, inclusive apagando os segundos antes em que elas botaram esse capacete, para que elas não soubessem que estavam numa simulação. Perfeito. A colocação dos capacetes é a entrada do mundo da NET, certo? Isso. Na verdade, é a conexão com o cérebro que estão copiando ali, né?
Entendi. Mais alguém notou a coincidência no apelido Net? Ele net, internet? Pô, eu tô muito feliz. Eu não devia ter falado isso antes. Eu tô muito feliz que as pessoas pegaram. Sim, foi legal. Meninas, como assim? Tem um conversível cereja na porta e vocês não perceberam quando ele chegou? Ah, não, e vocês não perceberam ele quando chegaram. Sim, mas a ideia é que a Praia de Jogadoras é uma aventura de RPG, né? Vamos agarrar este plot e vamos embora. E para as personagens, como eu falei, aquele começo de elas botando o capacete que foi apagado e tal, elas já estavam vivendo aquele sonho ali. Então, para elas, era mais aceitável. A Safira podia morar numa esquina. E daí elas foram... Podia ser essa a resposta também. Tá. Mike, Gilles e Panda já estavam dentro, upados. Por isso eles agradecem a Net ter preservado o bairro, certo? Sim. A primeira coisa que a Net fez quando viu que o projeto deu certo, ela conseguiu aprovação lá com os superiores dela para preservar aquele bairro inteiro. Numa ideia de um projeto piloto de uma cidade virtual com pessoas e tal. Certo. A atendente vitrola arranhada do posto de gasolina, a louça sanitária ausente, a queda de energia e o sumiço da atendente foram falha de renderização ou um prenúncio do fim do mundo exterior? Os dois. É uma falha no programa por conta de problemas do mundo exterior. Os girassóis estavam completando o escaneamento ou eram só uma graça da Net? Então, quando eu pensei nos girassóis, a ideia o girassol, ele olha... ele tá o tempo todo virado pro sol, né? E que ele estaria virado para as jogadoras. Como se naquele mundo da Net, o sol fosse elas, sabe? O importante daquilo ali não é o sol lá em cima. São aquelas 3 pessoas que ela tá querendo preservar, sabe? Então a minha ideia... Tanto que a minha ideia inicial até era com olhos e tal, mas eu achei que passaria um simbolismo ali. Eu achei que fiquei meio perdido depois, mas porque essa referência do sol acabou se perdendo. Mas a ideia é que elas fossem o sol da Net. Lindo, lindíssimo. Então, o mundo aqui fora acabou, né? Naquele bairro, naquela região, a longo prazo, como a gente viu em outros episódios, muito provavelmente. Certo. O episódio é um prelúdio daquele outro, cujo nome me foge agora, teoricistas do Guaxaverso. Help, please! Onde foi feito o upload da humanidade para salvá-la das IAs em servidores protegidos, certo? Eu não vou dizer porque pode ser spoiler, tem pessoas que escutam pulados, mas sim. Não é a mesma cidade, os jogadores não estão naquele mesmo programa. Esse programa ele foi replicado em vários lugares, né? Então existem cidades virtuais de tamanhos diferentes, com maneiras diferentes de ter sido criadas e as pessoas que estão lá dentro em locais diferentes. Não é a mesma cidade, mas é a mesma ideia. Talvez essa foi a primeira dessas cidades, mas a ideia é exatamente a mesma. Perfeito. Bom, creio que, por hora, seja somente, leia-se o somente entre aspas, seja somente isso. Amplexos e biscoitos em forma de conversível a todos. E pode enviar a resposta pelo mesmo mensageiro. Grato. A pessoa que lê a carta percebe que o campo da assinatura está rasgado a dentes. Olhando para o boy de motocicleta que a entregou, percebe este está sempre mastigando, como se mascasse chiclete. Porém, um olhar mais atento à sua barbicha denuncia farelos de biscoito, recém-caídos e um último fiapo de papel de carta sumindo pelo canto da sua boca trituradora. E aí, chefia, não vou ganhar gorjeta? Valeu, é nóis! Vrum, 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 bé, 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 bé. Fim. Uma coisa que eu acho que não preciso explicar, mas eu vou explicar, porque, sei lá, algumas pessoas podem não entender. Eu tinha o nome dos 3 NPCs, Michael, o Michel, né, e Mike, e 2 nomes nada a ver. E essa aventura, assim como a aventura anterior, eu tinha escrito, eu tinha dito, né, é a aventura da Mel, sabe? Então, quando eu tava olhando o nome dos NPCs, eu pensei, porra, a Mel mora com o Gilles e com o Panda, né? Mike é legal, eu gosto de Mike. Eu gosto de Mike, né? Tem a brincadeira da porta, tem o Mike dos Montes S.A. Gosto de Mike. Mas os outros 2 NPCs podia ser Gilles e Panda, né? Porque se tu vai ficar preso no mundo virtual, é um mundo virtual mais legal se tiver um Gilles e um Panda. Eu achei isso bacana. E o Mike Padrinho também é um amor. Vamos lá. Agora não, deu, acabou. E tem o Mike Padrinho, exato. Pensei nele, obviamente. Acabou pra mim. Pode ir, Guaxa. Ei.
eu falo Gilles. Eu ouvi alguém falando o nome dele hoje e falavam Gilles, uma coisa assim. Gilles. Eu acho que É Gilles. É Gilles? Mas ele não corrige as pessoas. Ele não corrige. Não. Daí as pessoas ficam falando errado e ele deixa. Porque ele é um Então, gentleman. pela primeira vez na vida, eu falei certo, é isso? Você falou certo, fui eu, desculpa. Porra, eu sou incrível. A Agatha se denunciando. Viu? É Gilles. Eu não falei. Gente, É porque quando eu ouvi, eu pensei, obviamente o errado sou eu, porque, porra, eu sou o que mais erra nomes, né? Mas então, pela primeira vez, Gilles, que tem aquela voz poderosa. Eu nunca terei aquela voz. Parabéns, Gilles. o pior é que não é só Tentei. a voz. Enfim, o Gilles é sensacional. Meu Deus, adoro. Não, porra, é incrível aqui. Assim, esperava que ele fosse maior, mas, porra, é incrível. Ai, eu Márcio. amo o Gilles. O Panda também, meu Deus. Maravilhoso. Que Sim, casal. maravilhosos os dois. Tive o prazer de abraçá-los, de apertá-los. Estou muito feliz. Sua vez. Nunca apertei e abracei a Mel, fica o registro. Errado. Já abracei a Shelly, foi muito legal. Mas quem apertou o braço dela foi o Troto. Próximo comentário. Posso seguir, Ju? Pode. Tô perdido, né? Próximo comentário, Carlos Bergonzini coloca: bom dia, boa tarde ou boa noite, Guaxa, estimada convidada e guaxaiada toda. Primeira vez comentando por aqui. Sou recém-padrinho. Ele tava por aqui, não tava? Tá aqui ouvindo ao vivo. Muito obrigado por ter apoiado este sonho, querido. Muito obrigado por... Porra, o Guaxaverso só existe... Quer dizer, o Guaxaverso não existe. O RP Guaxa só existe porque pessoas como você existem. Então, muito obrigado. Jogo RPG de mesa há mais de 27 anos, que é mais do que eu e a Ju temos de vida. E mesmo assim, sempre me surpreendo demais com as aventuras apresentadas por você, Guaxa, e pelos participantes. Essa maravilha que nos apresentou agora não foi diferente. As jogadoras foram incríveis, trazendo muito realismo ao trazer com tanta facilidade as memórias de suas infâncias, e me peguei lembrando da minha também. Na taberna, fui muito bem recebido e devia ter entrado antes. Fica a dica pra você que está pensando em entrar. Portanto, sejam padrinhos. Você vai ficar com saudade do que não viveu, porque quando você entrar, você vai pensar, porra, eu podia ter entrado antes, vivido tanta coisa legal. Olha que legal. Não precisa terminar de ouvir... Não precisa terminar de ouvir tudo ainda pra entrar. É verdade. Você que tá pulando episódio, você pode entrar agora. Ademais, parabéns e força para continuar este ótimo trabalho. Muito obrigado, querido. As 3 jogadoras são incríveis, né? A Shelly não é à toa a pessoa que mais jogou RPG, acho disparado, né? A Agatha é a pessoa que mais jogou no ano passado, e ela pulou, acho que para o top 3 ou 4, acho que de pessoas que mais gravaram, e muita experiência de jogo, e óbvio, são pessoas incríveis. A Mel também, embora tenha jogado menos. A Mel, para quem não sabe, é uma artista de formação, né? Ela tem formação cênica, é uma pessoa incrível. Ela dirigia lá o pessoal do Projeto Drama. É uma atriz incrível. Então, é um trio que foi a tempestade perfeita, sabe? Era uma história que mexia muito, assim, que eu gostei muito de ter escrito, com 3 pessoas que abraçam esse emocional, né? Então, assim, agradeço demais. Eu sempre digo que os jogadores são metade do episódio. Nesse, elas foram 51%. É verdade. Só citando... A Mel, né, uma artista completa. Só citando também que ouvi-la no podcast Nossa Poesia é uma tremedeira nas pernas. Esculacho. Assim, e está solteira. Caraca, tá comercializando a Mel aí, ó. Bom. Meninas, está solteira. Não, ela me pediu pra divulgar. Terminou, Guaxa? Sou eu? Terminei. Tá bom. Thiago Bruno. Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Oswaldo Montenegro. Olá, Guaxa, maravilhosidade do dia e guaxamunidade. Espero que estejam todos bem. Primeiramente, eu já senti falta de algo que nunca existiu. Ele já começou com Oswaldo Montenegro, já tô ruim aqui, tá? É foda, né? Eu gosto muito do dei uma Oswaldo. engasgada pesada. Segundamente, um pouco de filosofia. Cada planeta, mundo é único, com sua geologia, clima, atmosfera, gravidade, com seus elementos químicos disponíveis ou predominantes. O mesmo acontece com estrelas, meteoros, cometas, galáxias. E chamamos isso tudo de universo. Até onde se sabe, não há contato. Não há relação entre corpos celestes no universo. Cada um no seu canto e do seu jeito.
Então, se pensarmos dessa forma, podemos dizer que o universo de mundos do Guaxa, o famigerado Guaxaverso, existe. Desculpa, Guaxa. Em terceiro lugar, gosto muito de episódios como esse, pois eles são divertidos, intensos, envolvem elementos de ficção científica e, pelo menos pra mim, fazem refletir muito sobre o que consideramos realidade e a importância que damos a isso que chamamos de realidade. Para finalizar, obrigada por esse episódio incrível. Obrigada, Guaxa. Obrigado, jogadoras. Obrigado, Zorzal. Aliás, estou amando Fraternal. Livro do Zorzal disponível na Amazon. Na Amazon, procurem Fraternal, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. E... Menina do Posto, é melhor parar. Está ficando estranho. Menina do Posto que foi a Ana B, né? Eu acho que foi. Assim, começou com Oswaldo Montenegro. É uma música... Porra, assim, é um artista que, porra, tem músicas incríveis, né? A lista, né, Ju? E... Cara, eu viajo muito nesses episódios porque eu fico pensando que a maior dor da NET, assim, acho que ficou óbvio no episódio, né? Mas a NET, ela, por conta do acidente, ela vai pra uma cama e ela fica remoendo porque ela teve a chance, sei lá, durante todo o ensino médio pra se declarar pro personagem da Mel e ela não se declarou. Ela viu os amigos dela tendo coragem de ficar, né? E enquanto ela não teve coragem de se declarar pra pessoa que ela gostava, no dia que ela ia fazer isso, tem um acidente. E se ela tivesse pedido pra namorar antes? E se a personagem da Mel tivesse dormido na casa dela aquela noite? Talvez na hora de mexer no rádio, né? Que ela explica que vai mexer no rádio, onde ela se distrai e tem um acidente. Quem fosse mexer fosse o personagem da Mel. Talvez aquela noite ela tivesse chegado ao baile. Então imagina que ela passou meses remoendo tudo aquilo que poderia ter sido. E isso no fim era até pior do que ela tá presa naquela cama, sabe? O e se, o como tudo isso podia ter sido diferente porque ela não teve coragem de fazer aquela coisa naquele momento. Assim, o personagem da NET, eu escrevi tanto sobre ele, assim, a ideia de criar ele, e às vezes é loucura. Eu queria muito saber escrever assim. Quem já leu meus rascunhos de aventura sabe que eu sou muito ruim, assim, eu sou muito bom de criar isso. Eu admito, não tenho modéstia nenhuma de dizer, eu crio histórias incríveis. Eu tenho a história da NET, sei lá, do ensino fundamental dela até o momento que acaba a aventura na minha cabeça. Eu não sei botar isso em palavras, mas eu consigo dizer o que a NET sentiu, o que aconteceu. E, eu queria saber escrever, é isso. Guaxa. E obrigado pelo seu comentário, Thiago, foi maravilhoso. Você sabe escrever e a arte de escrever bem é a arte de editar. Então, você já tem o mais difícil. E você é bom, sim. Ai, meu microfone caiu, desculpa aí. Vamos lá. Foi ensaiado pra dar o corte cômico no episódio. Continuar. É tu, né? Ou sou eu? Não, é não sou eu. Tu leu do... Não, curtindo, tô reclamando não, desculpa. Thiago França coloca: sabia que a outra Ju, a menos famosa, é França também, Ju? Tu tá falando da Jujuba? A Jujuba é França, sabia? Olha aí, é o sobrenome dela, é isso. Então deve ser... Esse cachorro de gol de Papai Noel deve ser parente dela. Olá, grande Guaxa, Agatha Vidade e Guaxa Lera. Ele chutou que era pra ser a Agatha pela ordem de quem tá há mais tempo sem aparecer, né? Mas o capitalismo venceu, infelizmente, esta noite. E Guaxalera, mas a Ju não se importa, ela é a Agatha Vidade da noite. Uma honra. Primeira vez comentando... Pode falar, desculpa. Não, é uma honra. Uma honra. Primeira vez comentando aqui. Se tu quiser ser o Guaxa, eu posso ser a Agatha Vidade também. Tô tranquilo. A Ju de Guaxa, já pensou? Primeira vez comentando aqui. Escuto há mais de um ano. Maratonei tudo de uma vez quando descobri. E agora fico ansioso esperando os próximos episódios. Recentemente me tornei padrinho e fui muito bem recebido pelo pessoal. Ainda não interagi muito por lá, pela correria do dia a dia. Mas pretendo em breve jogar algumas vezes e interagir mais. Adorei o episódio. Uma mistura de sentimentos e suspense. Fiquei a todo momento aflito, imaginando qual seria o próximo acontecimento. E a cada momento fui surpreendido, tanto pelas escolhas das jogadoras quanto pela narrativa. E a edição, então, Zorzal tá de parabéns, como sempre. Então é isso. Espero que aproveite suas merecidas férias, que acabaram hoje, infelizmente, voltei a trabalhar. Ou felizmente, né? Porque eu tenho emprego, às vezes, é legal isso. Preferia estar rico na praia, herdeiro,
mas o emprego é a segunda melhor opção possível. Descanse o corpo e a mente e volte com tudo para esse ano que está incrível. De novo. É porque o Jean tá mandando mensagem no outro grupo lá, para explicar a Shelly, provavelmente, e tá subindo aqui. Vamos voltar. Então é isso. Espero que aproveite suas merecidas férias, descanse o corpo e a mente e volte com tudo para esse ano que está incrível para o Guaxaverso. Tanto o que existe quanto o que não existe. Coração, muito obrigado, Thiago. Eu tinha a agenda lotada o resto da semana. Na quinta-feira cancelaram a gravação, pelo que eu entendi, do SciCast. Vou, talvez, ligar pro meu amigo Trota e pra minha amiga Tarinê e pagar uma dívida antiga. Olha aí. Falando no Trota, o próximo comentário é da Adriano Trota. Guaxa do céu, todo mundo desse episódio estava inspirado. Sabe quando você sente que o time inteiro tá num dia bom? Das jogadoras ao editor, foi sensacional. Só tem um questionamento. O que aconteceria se a Shelly tivesse respondido: sim, eu já senti falta de algo que nunca existiu? Eu juro que responderia isso se fosse jogador. E estragar a aventura? Grande beijo a todos. Não é o que eu acho que eu não sei, assim, eu não tenho muitos amigos máquina, mas eu acho que não é o que uma máquina responderia. E os policiais dão a ideia, eu já coloquei eles, o policial olha pro outro policial, eles estão meio incomodados com o que eles estão fazendo. Na pior das hipóteses, eu dava desculpa que eles eram só incompetentes. É sempre, às vezes, a resposta mais simples é incompetência, às vezes ela é a certa. Incompetência, exato. O próximo é assim, eu ia falar uma coisa da jogadora, esqueci. Esqueci, completamente. Merecidas férias, edição, parabéns jogadoras, inspirado. Veio do Trota, tu falou da Tarinê e do Trota. As jogadoras estavam muito inspiradas. Porra, eu pensei em alguma coisa e daí fiz essa piada boba e me perdi. Vou lembrar, a hora eu lembro, eu acho. Você já sentiu falta de algo? Porra, idade o nome disso. Ai, desculpa, Guaxa. PWZ, isso é novo, eu acho. É novo, sim. Olá, excelentíssimo doutor Guaxa e Guaxonvidade da vez. Como estão? Estamos bem. Essa é a primeira vez que comento aqui, mas ouço desde 2023, que é há 2 anos. Amei o mini RPG de Haikyuu no meio do episódio. Porra, eu tô muito viciado em Haikyuu. Eu tô vendo com a minha filha e a gente tá na 4ª temporada. Tá no jogo final da 4ª temporada. Ou seja, muitos episódios ainda, porque aquele jogo final é longo. Eu já vi, né? Eu já vi a 4ª temporada toda, eu não vi os filmes ainda. E quero acabar essa 4ª temporada pra ver com ela. Mas eu amo Haikyuu. Que pra Ju, que é uma pessoa não otaku, é um anime de vôlei. Perfeito, eu fui ver imagens. Que bom que eu não tive que pronunciar essa palavra, eu tô muito feliz. É legal, assim, o protagonista, ele é um menino de 1,60 e tanto, que sonha em ser um grande jogador de vôlei, e ele pula muito alto, é isso. Olha, eu tenho um trauma da época da escola, porque eu tinha... na 4ª série, o professor chamou todas as meninas pra fazer um time de basquete. Todas as meninas da sala. De basquete. Ele deixou de fora as 2 mais baixinhas, eu e outra. Desgraçado. Ele está... eu não vou comentar onde ele está hoje, mas não é num lugar bom. Um professor de matemática uma vez me reprovou. Ele tá num lugar que eu espero terrível. Vamos lá. É porque, não vou trazer bad vibes aqui, mas não era um professor que cometeu erros e, por incrível que pareça, foi uma daquelas poucas pessoas que pagou por esses erros. Olha, a gente pode conversar depois em off, também tenho... Porra, vou te... Essa história é boa, vou te contar depois, né? Fiquei imaginando como seria massa jogar um RPG exclusivamente de esportes. Em alguns episódios, a falta de Michelle, né? Aquele o próprio tempo que a Ju jogou, né? Eu não lembro o nome agora qual do episódio. Mas que a Ju joga Boccia, né? Que tem alguns esportes envolvidos. Tem o dos Cobras Rostas, né? Que é um campeonato de queimada. Então, eu sempre que eu posso, eu trago. O sistema, ele não é muito focado nisso, ele não é muito justo para esses jogos, mas sempre que eu puder colocar como parte do elemento, eu acho muito bacana. O Trota, que foi uma das pessoas que ouviu o episódio, né, antes, né, e ele tinha comentado que ele achou a parte, inicialmente, né, a parte do vôlei, assim, ficou um pouco maior, mas eu falei pra ele, é um RPG, né? No fim, a ideia é ter um jogo, ter um ponto de rolar dados e gritar com as pessoas. Porque o RPG é isso, gente. É gritar, é jogar dado e gritar com as pessoas. Então a ideia era essa, eu acho. No mais, episódio todo está maravilhoso. Fui fisgado antes mesmo de dar play.
no momento que li o título no feed. Porra, o título, a gente discutiu um pouco, quase foi Net, ou que foi o nome da menina toda, a gente discutiu alguns nomes, mas, porra, Shelley e Mel bateram o pé e disseram, se for pra ser, porque eu queria uma frase, porque infelizmente, a melhor frase, que é saudade do que a gente não viveu, o Neymar matou. Então, eu queria fugir muito da frase do Neymar, né? Quando escrevi a aventura. E na hora de pôr o título também. Então, a gente acabou discutindo, chegando a usar a frase que o policial falava. E tô muito feliz de ter escolhido essa frase e de ser um negócio muito intrigante. Teve uma outra pessoa lá no Blue Sky também que comentou que tava fazendo a maratona dos primeiros episódios, leu o título no Instagram. Obrigado, Fábio, pessoal do Instagram. Leu o título no Instagram e decidiu parar a maratona pra ouvir este episódio. Então, muito, muito bacana. Espero algum dia conseguir entrar na taberna. Portas estão sempre abertas. Te esperamos. Um grande abraço e até logo. Até logo, querido. Até logo. O próximo comentário é da Juju Lili, uma voz maravilhosa da NET. Vamos lá. Que está no próximo RP Guacha. Juju Lili. Olha só, Juju Lili, Caio Lourenço, nosso veterano da rodada, e a estreante, a nova Ju, a Julena. Uhul! Vamos lá. Olá, Guaxa, Guaxonvidade da vez e Guaxamilha, vocês estão bom? Juro que quando o Guaxa pediu pra mim fazer o NPC e disse que tinha spoiler, eu não entendi nada, kkkj. Ouvindo o episódio que fui entender o que a NET era. Resumindo, eu sou faísca apagada e não entendo spoilers. Até gosto assim, kkkj. Pode me chamar mais vezes que eu amo gravar vozes. Carinha apaixonada. Olha o golpe dessa menina, né? Olha o golpe dela. Mas assim, a voz maravilhosa. Vamos chamar. É maravilhosa. Enfim, que episódio maravilhoso. Jogadoras incríveis, lindas e maravilhosas, geniais. Guaxa, sem palavras, se superando como sempre. Zorzal com a sua edição de milhões, deixando tudo 10.000% perfeito. As dúvidas eu deixo para os mais teóricos do Guaxaverso e deixo aqui apenas biscoitos de explosão a todos e até a próxima. Vida longa ao RP Guaxa. Muito obrigado, Julili. A Julili, quando estreou com a Eva, né, e com a Ju, né, num cruzeiro, que tinha a Agatha de NPC, por sinal, mas estreou com a Eva. E pra Eva não ficar com ciúme, a Eva está no episódio, depois do episódio da Julili. Temos Eva, Shelley e Fabi. Mas o próximo comentário é dela, que tem provavelmente o avatar mais bonito de todos os comentaristas, a Maria Clara, que coloca: Oi, Guaxa, convidade, ouvinte e todo guaxual. Fique, tem muitos comentários longos, sim senhora. Então tentarei ser breve. Primeiramente, como não tenho mais acesso à taberna este mês, ela ficou um mês com a gente, ela foi contemplada lá pelo nosso Instagram, né? Vim aqui me despedir formalmente. Eu sei que não falei muito, nem apareci demais, mas foi um mês incrível. Só de ter ficado um pouquinho com vocês, estava com as coisas bem corridas, então não pude aparecer muito. Mas mesmo assim, agradeço pela acolhida de vocês e por tentarem me incluir. Vocês me encontram por aí. Se quiserem, pode me mandar mensagem no privado. Sou tímida, mas gosto de conversas boas. Talvez no futuro próximo eu volte para a taverna e jogue um pouco com vocês. Mas desde já agradeço por tudo que essa taberna foi. Coraçãozinho. Só dando um contexto, no Instagram, final do ano passado, mais uma vez, foi feito sorteio para entrar na taberna por um mês, né? Então 3 pessoas entraram na taberna, participaram da gente, pessoas que por N motivos não podem estar participando agora, e fizeram parte da taberna e foi bem bacana. Uma das pessoas foi a Maria Clara, né? Que é maravilhosa. E, pô, que legal que ela aproveitou. Espero que ela tenha guardado vários contatos e quem tem o contato dela, continue conversando, continue ajudando ela ali. Chama ela pra gravar. Chama ela pra jogar, né? Eu gravo tanto que eu acho que todo RPG é uma gravação. Chama ela pra jogar, então é isso. Mas continuando a mensagem dela, que não acabou. Agora, sobre o episódio, sim, eu já senti saudade de tantas coisas que não vivi, de um tempo a mais com pessoas preciosas, de um futuro que viveu só na minha imaginação, tantos sonhos que tive que queria estar morando neles, só pra matar a saudade de pessoas que não estão mais do meu lado. Porra. Acho que se a vida não tivesse mais esperança, eu teria feito a mesma escolha. Ou pediria pra mudar o sonho de vez em quando, pra matar saudade de outras coisas. As perguntas que eu tinha provavelmente já foram respondidas. Obrigado, meninas, por proporcionarem um episódio tão sensível e divertido ao mesmo tempo.
Obrigado, Guaxa, pela ideia inicial, que sem ela não teríamos nada. E obrigado a Zorzal pela edição tradicionalmente maravilhosa. Um beijo e até a próxima. É legal que ela coloca meninas proporcionaram um episódio tão sensível, Guaxa pela ideia inicial. E é muito isso. Eu escrevo o início da aventura e o resto a gente monta coletivamente. O dia que a Netflix quiser comprar, eu prometo uma postagem pra vocês, vou ficar com uma parte maior porque eu preciso pagar minhas contas. Mas, pra todos os efeitos, eu tenho um advogado aqui comigo, a gente vai conversar, todo mundo. Mas, assim, a ideia, o RP Guaxa, ele não é meu podcast. Ele não é minha história. Ele é nossa, ela é feita num coletivo. Há aventuras que meu dedo pesa mais, há aventuras que os jogadores pesam mais. Mas, no fim, é uma história de todos. É uma grande... É o Pernalonga comunista, sabe? É nossa aventura. Amei. PS, amo quando tem Shelley e Agatha. As duas juntas, melhor ainda. Concordo. Que dupla. Perfeito, mas assim, perfeito. Mel, pelo amor de Deus. É um trio Mel. perfeito. Assim, eu amo tanto a Mel, botei Shelley e Agatha com ela, né? Botei Fabi e Dani. Porra, eu sou um cara muito bom também. É verdade. Sou generoso com meus amigos. O próximo comentário é da Marceles Rei. Oi, Guaxa, convidade e comunidade de guaxinins. Já tem um tempinho, né? Voltei pra taverna tem uns dias, depois de um tempinho de reflexão sobre mim mesmo. Mas agora tô aqui. Senti saudades imensas dessa comunidade maravilhosa. E a Marceles é uma pessoa maravilhosa. Primeiramente, parabéns retroativos pelas premiações. E tudo mais. Vou evitar me alongar muito, mas você, Guaxa, e esse projeto merecem tudo. Você é genial. Agora, traga os biscoitinhos pra esse episódio maravilhoso. Me identifiquei com as memórias das meninas. Foi lindo. Esse programa do governo tem ligação com o mundo dos videogames? Dos videogames? Ah, sim. Tá. Vou ficando por aqui. Beijos. Beijos, querida. Muito obrigado pelo seu comentário, Marcelo. Enquanto a Maria Clara tem o melhor avatar, eu gosto muito desse teu macaquinho, Marcelo, eu acho. Eu lembro daquele que canta no Instagram. Obrigado, Marcelis, pelo comentário. O próximo comentário é o do Tá Tudo Bem. Oi, Guaxa e convidados. Tudo bem? Tudo bem. Nossa Senhora, que trio. Agatha, Shelley e Mel são maravilhosas. E foram, cada uma, 50% do episódio. Esse episódio passado, meu comentário não chegou a tempo. No episódio passado, meu comentário não chegou a tempo. Espero que dessa vez eu tenha chegado. Só gratidão por esse episódio lindo. Um abraço a todos. Fique bem. Você também, Tatu. Muito obrigado. No último Guaxaverso a gente gravou num domingo, se eu não me engano, ou num sábado. E daí teve menos tempo mesmo, então acontece. Mas obrigado pelo seu comentário. O próximo comentário é do Matheus Tavares. Nossa, terminei o episódio chorando e arrepiado. Estou triste e feliz ao mesmo tempo. Sem nem como explicar. Que história maravilhosa. Quase esqueci das formalidades. Saudações, Guaxa, convidado e Guaxual. Tudo bem com todos? Tudo bem. Faz um bom tempo que não apareço por aqui nem na taverna, porque a vida tem sido um caos. Passei um concurso, mudei de cidade, casei, e com isso veio muita alegria, mas também dificuldades. Adaptação com outra cidade, longe de todos os meus amigos e minha família, o esforço para pagar as contas no fim do mês, empreitadas que deram errado. Além de tudo, lidar com o combo TDAH mais depressão mais ansiedade tem sido bastante exaustivo. Desculpa pelo possível ver mais, mas o episódio me deixou emotivo. Tenho muitas teorias sobre a aventura, mas como o Guaxavertus não existe, vou guardá-las pra mim. Tudo que eu quero é te agradecer, Guaxa. Mesmo sem comentar, não deixei de ouvir um único episódio. E o seu trabalho, a arte que você executa com tanta maestria, tem um poder incrível de tocar as pessoas. Suas histórias têm me acompanhado e me mostrado que há aventuras, emoções, risadas e lágrimas que merecem serem vividas e dar um brilho ao mundo que nos cerca. Obrigado pelo seu trabalho e pelas histórias que tem criado. Você é foda, Sr. Guaxa. Com F maiúsculo. E parabéns pelas jogadoras maravilhosas e pelo editor. Cada um 1000% do episódio. Um abraço apertado e com muito amor a todos vocês. Continuem sendo maravilhosos. Pô, sem palavras, né? Assim, eu tava precisando dessa mensagem, Matheus. Obrigado. E às vezes eu sou incrível mesmo. Mas eu nunca sou incrível sozinho. Eu devo muito a todos nesses 180 tantos episódios que passaram e que continuam aqui, ou que por motivos adversos, né, a vida tirou e deixou saudades, né. Já adianta aqui, dar um spoiler, a Deb finalmente entregou o doutorado dela lá no Reino Unido, né,
E, pô, me mandou uma mensagem muito feliz. E tá com saudade de jogar. A gente já vai. Eu vou, assim que der, eu vou escrever alguma coisa pra ela, chamar ela, né? Então, assim, obrigado mesmo, Matheus. Próximo comentário! Sacanagem. A gente tá numa montanha-russa, né? Sacanagem, vai lá. Não, é sacanagem não, porque tá aqui o outro. Meu Deus, a Ju comentou. Eu tô muito feliz que a Ju comentou. Fazia tempo que a Ju não comentava, sabia, Ju? Vamos lá. Tio do Pavê! Neste de 2025, cultive suas amizades. Sem elas, somos apenas um gira só. Caraca, eu não sei quem é você, tio do Pavê, mas você me conquistou. Parabéns. Não, gira e só. é legal assim, é um pavê que o E tem um tio. Então ele não é o tio com o O, ele é o tio do pavê que tá. Meu Deus do céu, que incrível. Camadas, igual um pavê. Isso tem um cheiro de tique, tem um cheiro de Ramon. Gente velha, né? Não, mas eu adoro esse tipo de piada. Vamos lá. Eu também amo. Gente velha, estou incluso. Inclusive, só devo ser mais velho que Tique e Ramon. O próximo comentário é do Barman da Taberna. Você já sentiu sede lembrando de um drink que nunca bebeu? Caraca, já. Eu li hoje sobre um drink do livro A Mão Esquerda da Escuridão e parecia muito gostoso. Eu imagino que o drink é azul por algum motivo e eu não lembro o nome. E você, Guaxa, já teve sede por algo que você nunca... um drink que você nunca bebeu? Fanta Caju. nunca veio pro sul. Poxa, eu não gosto de caju. Fanta com aju. É verdade. Será que se tomar uma Fanta comigo é igual? Não sei. Podemos tentar. Podemos tentar. O próximo comentário é de uma pessoa que eu sinto muita falta, né? Que é uma pessoa maravilhosa na minha vida, que é a Juleiva. Oh, você é maravilhoso, baixinha. Temos projetos, eu e o Ju, esse ano. Fiquem de olho. É isso aí. Sem pressão, Ju. Sem pressão, não. Pelo amor de Deus. Projeto... É isso aí. Muitos projetos. É isso. Projeto Verão. Oi. Esse já... Porra, dia 13 já perdi. Vamos lá. Juleiva. Oi, Guaxinha. Guaxonvidade, que é ela mesma, e Guaxual. Ela não sabia que ela ia... Quer dizer, ela tava na reserva neste momento, mas ela não sabia que seria ela. Episódio com jogadoras perfeitas. São vozes que amo muito. Juju Lili arrasou como net. Guaxa e a edição também mandaram muito bem. Achei a história emocionante. E ela me fez pensar sobre duas coisas. Aí vem a Ju e fala mal do episódio, né? A gente chama a pessoa. Que vergonha, não. Sobre a nostalgia sentida pelas amigas. O tempo pode ser visto como uma divindade a qual estamos submetidos. Ele escorre pelas mãos como cantaria Lulu Santos. É verdade. Talvez a experiência de estar presente seja a mais próxima de sentir a eternidade. E seja eterna enquanto dure, como diria o Vinícius. Tu é muito poeta, guria. Sou muito teu fã. Estar presente com as amizades. Se a única certeza é a impermanência, o negócio é aproveitar o que dá. Muito verdade, Ju. Muito verdade. B. Sobre a eternidade enquanto memória copiada, isso é ser, viver na condição de uma cópia de si, é manter sua humanidade e sua essência. Isso é uma discussão bem filosófica, né? Aquelas cópias têm uma alma, elas estão... já que os corpos não existem mais, agora elas existem ali, ou elas não existem, são só números fazendo contas e tomando decisões com base no que aquela máquina acha que aquelas pessoas tomariam. Não sei. E eu, porra... Olha, esse é... Eu seria o cara do Matrix que queria o bife, sabe? Mente pra mim, mas, porra, vamos ser felizes. Mas é que não é nem mente, você não existe mais. Não sei. Sim. Né? Eu acho que esse episódio dá pra levar numa aula de filosofia, olha, facilmente, muito bom. Pô, fico feliz, assim. As pessoas pensaram muito. Fiquei, assim, fiquei pensativa, me agradou bastante. Obrigado, fico feliz que te agradou, Jô. Se te agradou, me agradou também. Vocês são um abraço com carinho, coração. Beijos, querido. A tua sorte que o Bar do Petis roubou. Pode seguir. O próximo comentário é do Bar do Petis. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guaxahumanidade. Esse arrepiou até os cabelinhos da nuca, viu? Um começo bacana, mas que deixa a gente com o pé atrás. Um meio onde vamos ficando maravilhados com a viagem e um final que... Uau! 2025 chegou com tudo, né? Leiam com a voz do vendedor de ovo da rua.
Por favor, Ju. Nossa senhora, vamos lá. Esse foi o poema que o bardo chorou pra colocar. Eu não conheço um vendedor que fale sobre chorar pra botar ovo, mas imagino que exista agora. E já assim, que você... dependendo do tamanho do ovo... Meu Deus. Ok, eu não vou imaginar isso. Eu vou tirar isso da minha mente. Socorro. Não, sai ovos, sai. E já que vocês adoram ler poesias grandes, enormes e gigantes, seguem meus versinhos como de costume, usando a inicial de cada palavra pra formar o título, pra não ficarem 30 minutos me lendo. Uma pena, a Jo é uma ótima poetisa. Ela lê maravilhosamente bem. Você também escreve bons poemas, tá? E, bom, é um ótimo narrador. Só tu leu, sabia? Eu acho que 90% só tu leu. Ai, meu Deus. Porque eu mostro e apago, assim, essa merda. É poema natimorto. Eu tenho um poema chamado assim. Vamos lá. Vejo os cenários extraordinários. Justo agora. Sentimentos estremecidos. Num tempo inquieto, unidos. Formam atípicas lembranças. Temperadas alianças. Destino espacial. A lembrança gera orgulho. Quiçá um entulho. Nesse universo não cabe aguardar. Eita, Xabu! Impedimentos sinistros. Tempos insípidos. Utopia? Caraca, hein, Bardo Petit? Ele é muito bom. Parabéns. Parabéns. Não tem nada a ver com o Bardo Petit, mas o Luco, lá do Naus do Arquivo, os últimos 2 episódios dele, eu não sei se quando esse episódio sair, eu tenho que ver o número, né? Mas é do Bardo Jorgrau e do... E a Espera, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui o meu feed. O Jorgrau de Natal e Talvez Amanhã. Na minha cabeça era alguma coisa que eu espero. Talvez Amanhã. São 2 episódios, assim, bem filosóficos também. São episódios curtos, não são RPG, né? São audiodramas. E, pô, assim, recomendo muito. Escuta tudo, são poucos episódios, escuta tudo. Mas esses 2 últimos, assim, eles me fizeram pensar bastante, assim, em coisas diferentes. Em especial o do Bardo ali. Eu acho que eu vejo muito... a Ju sempre briga comigo, mas eu penso assim, tipo... Um dia que eu partir, será que os episódios vão ser esquecidos ou vão ser mais valorizados? E, tipo, igual... Ai, Guaxa. Desculpa. Ai, não. Vamos fazer propaganda. Assim, vale a pena escutar o Jogral, vale a pena escutar a Naus do Arquivo, mas, né, não vamos pensar no que tá longe. Mas aproveitar o presente. É isso aí. Exato. Não que o Bardo Petit e o Jorgrau tenham uma coisa... O Jorgrau... que o Jorgrau, a voz quem faz também. E o Luco tem coisas em comum. Próximo comentário do Rodrigo Basso. Um cara que amo de paixão. Ele e a Domênica são pessoas que eu amo muito igualmente. A Domênica talvez um pouco mais porque ela tem Blue Sky. Mas, assim, porra, amo muito esses dois. E, cara... Que casal, boa né? noite, Guaxa. São maravilhosos. São pessoas mais velhas que nem eu. Assim, a Domênica não, né? O Basso só. Então, porra, a gente pode falar de, sei lá, de dor nas costas e emplasto. É maravilhoso. Boa noite, Guaxa, convidade, ouvinte nins e Guaxa Humanidade. Vocês estão bem? Estamos bem. Você já questionou a natureza da sua realidade? Direto. Esse episódio me fez lembrar o início de Westworld. Eu conheço a história, nunca vi a série. Só tomei os spoilers em podcast. Inclusive, muitas das suspeitas que a Shelley tem durante o episódio, eu também tinha enquanto assistia. Parabéns para as jogadoras Guaxa e Zorzal. Esse episódio ficou muito bom. Porra, vindo de um especialista, eu fico muito feliz. Não vou trazer teorias e nem perguntas, pois imagino que a essa altura tudo já foi perguntado. Tudo. Só queria compartilhar a primeira coisa que eu lembrei quando li o título do episódio. Antes mesmo de dar play. Porra, é um título que faz a pessoa pensar. Antes de dar play, porra, é um bom título. Tô feliz. Nunca mais uso o nome de mulher. Vou sempre usar coisas longas. Dito isso, o próximo episódio é Letícia. Uns bons anos atrás, eu tive um sonho que eu conheci uma garota numa festa através de amigos em comum. Não era ninguém que eu conhecia na vida real. Eu nunca nem tinha imaginado o nome ou o rosto dela. Caralho, eu já passei muito... Meu Deus, vamos lá. No sonho, a gente começou uma amizade depois da festa, depois um namoro. Fomos morar juntos, tivemos brigas, reconciliações, vitórias, derrotas, viagens. Passaram-se anos no sonho, com muitas coisas acontecendo, não só grandes, mas pequenos, atos cotidianos. Eu vi ela e eu envelhecer um pouco, a casa mudando a passagem do tempo,
Quando eu acordei, eu senti um vazio gigantesco, algo que nunca tinha me acontecido antes num sonho. Era uma sensação de que tudo aquilo tinha sido real. Eu conhecia aquela garota, eu conseguia desenhar a planta da nossa casa, eu sei quais lugares visitamos juntos. É absurdo, mas eu acordei e senti saudades dela. Então responda a pergunta do episódio: sim, eu já senti falta de algo que nunca existiu. Cara, Baço, assim, não no nível que tu chegou de anos. Eu faço isso inconsciente, acordado. Às vezes jogando videogame, se eu não tenho um podcast, ou uma música, ou o próprio jogo tá falando comigo, eu viajo pra caramba. Assim, a minha cabeça, porra, e sei lá, desde um bicho que eu não tenho, tipo, eu tenho um gato, mas tem mais bicho. Assim, eu consigo viver pormenores. Cara, é loucura. É loucura, assim. E é como se tu, assim, o nível que tu passou é como se tu vivesse uma outra vida mesmo. E, cara, tem um episódio do Star Trek que o capitão, ele vive uma vida toda, não vou lembrar o nome do episódio, mas é um dos episódios clássicos, assim. Ele vive uma vida toda, ele casa, ele tem filho, a mulher morre, e então quando ele acorda, ele descobre que ele estava numa simulação que foi minutos. E ele tem isso, sabe? Ele realmente, no caso ali, é mais ainda, né? O holodeck, né, a ideia do Star Trek, é uma das inspirações que eu tenho aqui para essa ideia do mundo virtual. Ele realmente, ele viveu uma vida gigante, ele perdeu a mulher, ele teve problema com o filho, ele teve uma vida em segundos e depois ele teve que voltar a viver a vida normal dele. Cara, é muito doido, muito doido. Obrigado pelo seu comentário, Baço. Você é doida que nem eu e o Baço, Ju? Eu, assim, os meus sonhos, ou infelizmente ou felizmente, eles não são assim, mas eles geralmente usam meus sonhos pra lidar com despedidas. E, caraca, eu fiquei triste lendo o sonho do Baço. Eu tô triste pela vida que ele teve e não tem mais, que nunca existiu. Caraca! Ju, e se a gente não tá gravando, se tu tá dormindo? Meu Deus, preciso tomar remédios. Desculpa. Deixa eu me beliscar. Ai. Saudade, Sinara. Vamos lá. Saudades. O Fala próximo... de saudade, né? Vamos resgatar ela esse ano de novo. Esse ano ela jogou em off, né? Mas vamos trazê-la pros episódios também. Vamos lá. O próximo comentário é do Renegado R. Olá, Guaxual, tudo bem com você? Oi, a gata vidada, Shelly vidada e Mel vidada. Gente, eu não consigo dizer em palavras o quão especial esse episódio foi pra mim. E o motivo? Eu nem sei. Só sei que ele me pegou e ficando dentro do meu top 3. Eu só posso agradecer a todos, jogadoras que são incríveis, puta que pariu. Ops, desculpe o palavrão. Essa foi a Juliana falando, não ele, mas porque tava só PQP. A Ju não fala palavrão. Eu falo sim. Admiro muito vocês, meninas. Não que eu tenha uma favorita, longe disso, mas todo episódio que a Shelly aparece, não sei, meus ouvidos se encantam com ela. Zorzal, muito obrigada, como sempre, pela edição magistral. Guaxa, você é incrível como sempre. Obrigado por esse projeto. Obrigado por me salvar e ajudar de tantas formas. Abraço a todos. Espero que fique com o coração quentinho. Tá escrito catação quentinho. Eu imagino que seja um coração quentinho. É isso. Renegado, muito obrigado pelo seu comentário. Estou agora curioso em qual é seu top 3, tá? E, cara, tô muito feliz que eu pude te ajudar, mesmo que um pouco. Isso pra mim é incrível. Assim, vocês me ajudam tanto quanto eu ajudo vocês. Ou melhor, vocês me ajudam muito mais do que eu ajudo vocês. Então, muito obrigado mesmo. E próximo comentário, deixa o teu top 3, curioso. Talvez inclua o próximo episódio, a gente não sabe. Próximo comentário, LC Zaparoli. Uma montanha russa de emoções. Olá, Guaxa, convidado e Guaxual. Amei o episódio. Todos foram 110%. Deu para sentir que as jogadoras estavam completamente à vontade e entregaram uma história maravilhosa. Como eu disse, foi uma montanha-russa de emoções. Saudade, tristeza, alegria, afeto, luto, esperança, medo, nostalgia. Tudo rodopiando ao mesmo tempo. Parabéns mesmo. Só uma dúvida. A Agatha havia prometido que não teria romance e relacionamento... Isso vai perseguir ela pra sempre. A Agatha havia prometido que não haveria romance e relacionamento da personagem dela nesse episódio, mas flashback não conta, ou não. Joga a pergunta e sai correndo. Na verdade, a promessa dela era de um outro episódio, e se me lembro bem, ela perdeu, mas eu apelei. Quero dizer também que senti uma pitada de Altered Carbon. Eu vi alguns episódios, vi 2 episódios, acho que de Altered Carbon, e não me encarnei. E Matrix.
vi todos os Matrix que existem, que são os 3 primeiros, e... quer dizer, na verdade só tem o primeiro, né? Depois que eu vi o terceiro eu pensei, talvez... mas gosto Matrix, e é uma influência, sim. Poderia comentar mais sobre as referências que deram luz a essa história maravilhosa? A parte do mundo virtual eu já explorei outras vezes, como eu falei, o holodeck do Star Trek é uma das influências. o Sword Art Online, também a ideia do capacete veio de lá. O próprio Brilho Eternamente Sem Lembranças é uma ideia que foi explorada muitas vezes. Então, assim, é uma sopa de coisas que me inspiraram. A ideia do episódio em si, de amizade, nostalgia, eu tinha anotado há muito tempo. Eu tenho uma pilha de. Eu tenho uma planilha. Não é uma planilha, é um documento no Drive que cada linha tem uma ideia jogada. E tinha uma ideia jogada de uma road trip de meninas. Que era uma ideia, se não me engano, da própria Agatha. E ela estava lá jogada. E é um tema de filmes, né, que a gente vê, que eu acho bacana. Eu só não conseguia encontrar isso para um RPG. Como é que vai ser uma viagem, elas o tempo todo num carro, né? Então, essa ideia ficou maturando lá. Quando veio a ideia de narrar, de escrever 2 histórias, eu escrevi uma história só, acabei escrevendo 2 para Mel, né? Eu escrevi a primeira da bruxa e pensei, talvez a Mel quisesse algo mais impactante, e daí veio a ideia de escrever essa segunda aventura. E já sabendo que na segunda aventura eu teria Shelley e Agatha, eu acabei pesando um pouco mais a mão nessa parte dos sentimentos, porque é uma parte que eu sei que essas jogadoras gostam de explorar. E, cara, assim, a ideia era uma road trip, a ideia inicial que elas iam encontrar essa amiga, a ideia inicial da aventura, inclusive, essa amiga ia estar só num hospital mesmo, ia ser uma visita, mas eu queria colocar esses elementos mágicos na história. Então, eu fui ruminando, é a palavra da semana, eu fui ruminando essas ideias na minha cabeça, e cada vez que eu voltava a mastigar, ela ia mudando, ia ficando mais esse tom mais místico e tal, e acabou que eu achei que encaixava melhor nessa ideia no final de um mundo pós-apocalíptico, ou pré-apocalíptico, né, em que tudo iria acabar e elas ficariam lá. Tem um pouco de outras coisas que vou guardar para minha biografia não autorizada, mas eu acho que a ideia é essa. Biografia não autorizada que eu vou escrever e divulgar no podcast. Porque se autorizar não vende. É tipo o Guaxaverso. Se eu disser que existe, as pessoas ignoram. Mas se eu disser que não existe, as pessoas abraçam. Isso é uma confissão. Mas falo demais. E entrando nas teorias, não sei se perdi alguma coisa. Tem alguns episódios que não ouvi. Mas está rolando uma guerra, sim, entre humanos e máquinas. Nessa linha. Supondo que existam várias linhas. É a mesma que aconteceu em Passarinhos? Passarinhos é depois disso tudo. Sobreviventes e tal. Embora algumas cidades ainda... Eu não vou dar muito spoiler, mas Passarinhos, sim. Foi um bom tempo que não visitava esse universo? Não. Na verdade, existe episódio que provavelmente tu não ouviu. Esse universo já foi visitado várias vezes. Por hoje é só. Em especial, no ano passado ou retrasado, se eu não me engano. Dá uma olhada lá. Por hoje é só. Um maravilhoso 2025 para todos. Muito obrigado, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. Não. O próximo comentário é do Caio Lourenço. Só quero fazer uma retratação. Quando revisei o episódio, falei que esse era o Oscar e o próximo blockbuster. Olhando os comentários que esse episódio rendeu e o tanto de ver mais, tenho que assumir que errei. Esse episódio é tanto Oscar quanto blockbuster. Obrigado por mais um episódio incrível. Ansioso pelas aventuras e emoções que o RP Guaxa certamente trará nesse ano. Obrigado. O Caio tá roubando, porque ele já sabe. Ele não só joga o próximo episódio, como ele ouviu o próximo episódio, né? E sim, assim, esse episódio é aquele episódio pra escrever pra ganhar prêmio, né? Eu acho que é o que eu vou. Quando eu me inscrever pro Goblin de Ouro, provavelmente é esse que eu vou indicar pra ouvir e tal. Embora o próximo ele não tenha esse lado sentimental, mas ele faz uma brincadeira que eu só fiz em um outro episódio muito lá atrás, que é um episódio muito amado. E é tudo que eu vou dizer sobre isso. Próximo comentário, Gabi Corte coloca: Oi, gente bonita, vocês estão bem? Eu ia fazer um comentário autodepreciativo, mas a Ju vai brigar comigo. Então sim, estamos muito bem. Primeiramente, gostaria de elogiar o Guaxa pela cena do vôlei. Eu nunca havia nem imaginado a possibilidade de um jogo de vôlei em RPG. E ficou incrível. Adorei. Porra,
tô assistindo a Haikyuu, a influência que tá ali. Acho que vôlei com... Assim, a minha... Eu cresci, anos 80, 90, gente, em que os meninos, durante a educação física, iam pra quadra jogar futebol e as meninas iam jogar vôlei. E isso era educação física o ano inteiro. Às vezes tinha teve alguns anos que tiveram outras modalidades para todo mundo, mas o normal no colégio que eu fiz, o meu fundamental, era meninas jogam vôlei, meninos jogam futebol, ponto. Eu era péssimo em futebol. Acho que era pior em vôlei, em minha defesa. Mas, porra, não é, assim, era esquisito, né? Então, eu tenho muito essa visão as meninas que eu admirava, ou que eram da minha sala, eram meninas do vôlei, sabe? Que levavam a bola de vôlei pra brincar no recreio, que jogavam vôlei, que a gente ficava lá a gente, quando tava de reserva, ou sei lá, tava só na quadra fazendo, sei lá, presença, né? Porque a gente não jogava direito. A gente olhava pra quadra e ficava um pouco mais elevada, assim, a quadra de vôlei. A visão que a gente tinha das meninas, né? Da nossa sala, nossa série, eram as meninas do vôlei. Então acho que isso acaba influenciando um pouco também. Legal. Nossa. Eu era do futebol, Guaxa. Cheguei a jogar pelo município, sabia? Pois é. É isso aí. Porque eles não exigem altura nos outros esportes, né? Complicado. O Haikyuu é sobre vôlei, inclusive, de uma pessoa mais baixa tentando vencer os gigantes, né? Mas assim, óbvio, que eu repito, anos 90, a minha escola estava errada, certo? É todo mundo praticar todos os esportes. É isso. É isso aí. Incluindo o xadrez. Eu queria jogar xadrez em vez de futebol. Ou Magic seria legal também, mas eu acho que o professor ia fazer isso. Mas aí são drogas pesadas, não pode. Agora uma dúvida. Qual foi a intenção do policial em fazer a pergunta no título do episódio? Como eu falei, é um teste de Turing, minimizado, né? O que ele tentava descobrir, se a pessoa era uma máquina ou não. As minhas demais perguntas que foram respondidas ao longo desse Guaxaverso. Um feliz 2025 para todos nós. Beijos, até a próxima. Beijos, querida, e até a próxima. Que tá aqui, ao vivo. Ela é madrinha e está ao vivo no Discord, aqui há quase 2 horas. Desculpa, Ju. Capaz. Ouvindo os nossos comentários ao vivo. Quando esse episódio sair, ele vai ter meia hora, porque eu vou cortar um monte de coisa. Vocês nunca vão saber. Então sejam padrinhos e escutem o episódio completo. É isso aí, escutem que vale a pena. É verdade. O próximo comentário é do Morcego de Óculos. Boa noite, senhor Guaxa e Guaxavidade da noite. Boa noite pra galera do Discord que tá ouvindo gravado. Eu incluso. Bom dia, boa tarde, noite e madrugada pra vocês. Assim, o Morcego de Óculos é padrinho, então ele pode ouvir gravar depois, porque ele já cumpriu a meta dele, então tá tranquilo. Senhor Guaxa, sumi, hein? Aconteceu muita coisa, fiz umas cirurgias nos olhos esses tempos, mas agora tá tudo sussa. Infelizmente, por causa das dores de cabeça, me atrasei muito nos episódios, foi a pior parte da cirurgia, ficar sem ouvir você. Depois já sabe, final de ano e etc. Nossa, poxa, melhoras no Morcego de Óculos, espero que você esteja muito melhor agora. Mas vamos ao que interessa. Que episódio incrível! Tudo incrivelmente incrível, como sempre. Todos 1000% do episódio, mas meus profundos elogios são para as incríveis e maravilhosas jogadoras. Gente, que dinâmica impecável. A profundidade de cada personagem, a emoção, a vida dada para cada uma, se entrelaçando com a história, que incrível. Provavelmente, se não fossem essas 3 jogadoras juntas, não daria esse clima. Deixando claro que admiro todos do RP Guaxa. Vocês alegraram meu dia, com certeza. Ri, chorei, gritei. Fui chamado de louco pelo meu colega de serviço, que assustei com um grito. Bem, as teorias eu deixo pra galera mais cabeça. Vou indo nessa. Um beijão pra vocês, com muito carinho e admiração. Muito obrigado pelo seu comentário. Saudade de você, morcego. Inclusive, a pessoa por trás desses óculos e deste morcego. Vamos jogar ainda mais vezes, não suma, pelo amor de Deus. E sim, assim, é óbvio, essa aventura funcionaria com outros jogadores? Seria completamente diferente, porque como eu falei, é uma aventura que é feita em comunidade, é feito em 4, em 8 mãos, eu parei pra contar. É uma aventura que a gente fez coletivamente. É óbvio que tem, sei lá, outros jogadores podiam puxar uma coisa mais sombria, talvez aqueles girassóis realmente tivessem olhos. O tom da aventura muitas vezes vem dos jogadores também. Então, talvez estamos morando na realidade
onde essas 3 jogaram esta aventura e a gente tem a melhor versão deste episódio? Muito provavelmente. Mas ele funcionaria de outras formas e seria uma coisa completamente diferente. E pensando muito mesmo, eu não gostaria de estar vivendo em outra realidade. Não é referente a esse episódio. Eu acho que foi a tempestade perfeita, como eu falei antes. Maravilhoso. Próximo comentário, da Mimi. Oi, vou direto ao assunto, porque faltam 2 minutos para a leitura de comentários. Ai, que saudade de 2 horas atrás. Muita gente já deve ter levantado as minhas teorias, então vamos para a mais divertida. Estava aqui pensando. As perguntas que o guarda fez na entrada da cidade eram para tentar identificar androides. Mais especificamente, a pergunta que dá nome ao episódio, certo? Certo. Então, as pessoas que ficam insistindo no Guaxaverso, sendo que ele não existe, na real, estão sentindo falta de algo que não existe? É verdade, eles estão sentindo falta de algo que não existe. O que significa que nós, teóricos do Guaxaverso, somos descendentes de androides muitos anos atrás, após o extermínio da humanidade. Nossas programações têm sido feitas por um complexo plenamente diferente. De novo. Nossas programações têm sido feitas para um contexto plenamente diferente, entrar em bugs. É isso que você quis nos dizer? Sendo assim, somos androides que descobriram como criar novos androides, pseudo-biologicamente. Ou nossas memórias são fabricadas, como no episódio 5 das androides, e resetadas de tempos em tempos. Eu preciso de 2 advogoblins e 3 soldados. Conversem com a Mimi. Tá? Ai. Olha só, ela voltou! Gente, isso foi uma das coisas mais doidas que já escrevi. How. Mas consegui antes das 8. Uhul! Agora sim, boa noite, Guaxual. Muito foda o episódio. Jogadores, histórias de arrasar. Abraço. Pronto, gente, já tá resolvido. Ela trocou por um comentário normal. Fico muito feliz. Acho que a gente conseguiu vencer num tempo razoável para um episódio tão denso, né? Ju, tem alguém que ainda não jogou contigo que tu queria jogar? Eu vou gastar essa carta porque eu já usei ela no passado, mas ela estava no doutorado. A Deb. A Deb. Okay. Uma outra pessoa que eu nunca joguei. Meu Deus. Tá, que eu nunca joguei. E que tu nunca jogou e que já jogou RPG Guacha. Tá. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Olha, o Luco. Eu nunca joguei com o Luco. Tô vendo aqui. Você já jogou com o Luco? Nunca joguei com o Luco. Não num RPG Guacha, né? Ah, sim. O que conta pra mim é o RPG Guacha. É isso aí. Eu nunca joguei com ele. E ele é muito bom. Muito criativo. O Luco é maravilhoso. Assim, sou muito fã do Luco. Muito fã. O que a gente vai ouvir daqui a algumas horas, porra, incrível. Eu voltei pra ouvir assim, não pode. E, porra, incrível. Então o Luke e Deb não pode ser pirata, tá? Porque o Luco já vai jogar uma de pirata com a Tati com a outra Ju. O que tu gostaria de jogar com esses dois? Meu Deus! Alguma coisa que faça a Deb rir. A Deb pediu uma aventura de terror. Aí eu joguei naquele nosso grupo, as pessoas disseram que era um absurdo, porque a Deb tem que estar numa aventura que ela ria bastante para as pessoas ouvirem a risada dela. Aí eu falei isso pra Deb e ela falou, então eu aceito 2 aventuras. Então é uma terror ou uma pra ela rir bastante. É verdade, pô, terror é bom também. O que o seu coração guaxinim mandar, meu Deus, né? Meu coração. Vou botar aqui, meu coração. Okay. É isso. Uma aventura assim, eu não sei o Luco, mas tu e a Deb no episódio do terror seria bacana. É porque o Luco é uma pessoa tão animada, tão feliz. Eu não queria maltratar ele. O Luco, ele é versátil. O Luco tá ok, é verdade. Eu tenho essa lista de possíveis nomes aqui tá absurda. Eu queria mandar aquela foto que a gente tá, sei lá, fazendo fusão, Luco, mas eu não sei se eu vou achar ela. Tá. Dito isso, Ju, como é que as pessoas te acham na internet? As pessoas não me acham na internet, eu me escondo, mas eu tô aprendendo a me esconder menos. Estou na Taberna do Guaxinim e no @guachete, no Instagram. Perfeito. Muito obrigado a todo mundo que ouviu aqui ao vivo. Assim, algumas pessoas precisaram sair, mas obrigado a Agatha, a foto da vaca da Ju, ao Sr. Basso, apenas o Max, Bibi Corte, Carlos Bergonzini, Clayton, Fábio Belo, outro filho da mãe que mudou o nome. Ah, tá. Pela foto é o Luco, porque o nome também não faz nem sentido. É o Luco. Chuto, pela foto é o Luco.
o Caio, o Matheus, a Melzinha maravilhosa, o Wiki de Mel, o Breno Rezende, o seu amigo Martinez, a Shelly maravilhosa, Thiago França, Uder e Mimi. Uder, cuida da Mimi, pelo amor de Deus. Ela não pode contar essas verdades assim, é perigoso. Pra todos nós, né? É isso aí. O RP Guaxa só existe porque vocês existem. Vão no apoia.se/RP Guaxa. Eu preciso de vocês, gente. Pra fazer o mês aniversário, precisamos de episódios extras. Pra fazer episódios extras, precisamos de dinheiro extra. Então, por favor, apoiem este projeto. Vamos fazer o RP Guaxa ainda maior este ano. Tem ideia de coisas diferentes. É tudo que eu posso dizer. Vamos ampliar um pouco o leque do RP Guaxa. Vocês vão gostar do que está por vir. E muito obrigado a todos vocês. O RP Guaxa só existe porque vocês existem. E o Guaxaverso, bem, o Guaxaverso, Ju, eu não tô me lembrando bem. O Guaxaverso existe? Em 1000 realidades ele existe. Tu faz isso só porque tu é dona disso aqui, né? Tu sabe. É que eu já fui demitida. Né? O que vai vir agora depois, né? Não, o meu medo é eu ser demitido, é isso. Pode parar de gravar. Ai, tá bom, um beijo. Gravando. Olá, Zorzal. E aí, Zorzal? Oi, Zorzal. Tô na expectativa da trilha sonora. É road trip, né? Road trip costuma ter uma trilha sonora muito boa. Uhum. O RP Guaxa, acima de tudo, é sobre aquela expectativa. Mas tem um cara, tem uma estrada. Uma coisa pro Zorzal só jogar nos extras: a aventura, quando escrita e apresentada pra Mel, a amiga se chamava Ivonete. E daí eu vi IV, e daí tinha a Shelly na aventura e disse, não, a única IV é a própria Shelly, então eu mudei pra Elinete. Só que agora, em 2025, eu parei com nomes de IV e eu tenho uma nova estratégia que eu não vou contar pra ninguém, vamos ver quem descobre. Ok, isso já tá nos extras do Guaxaverso, quem chegou até aqui, vocês têm uma nova coisa. É verdade. Mas tudo mudou no último dia do ano do ensino médio, na noite do tão esperado baile. Pô, o final, porque o final do ano não é necessariamente o final do ano 360 dias. É do ano letivo, por isso é o baile da primavera. Tá, deixa eu melhorar essa frase. Mas tudo mudou no final do ano letivo. Pergunta off. Mel, você mora sozinha? Você mora com os nossos pais? Você mora com alguém? Sozinha. Eu espero. Sozinha. Ok. Eu abro o porta-luvas desse carro pra ver. Não tem uma shotgun. É Estados Unidos. Tem uma shotgun. Não tem. No porta-luvas. Gente, não façam isso, tá? Dirijam com as duas mãos no volante. Tem um espelho, tem a torneira, ele não tem privadas. Guaxa, o que você anda fazendo visitando meus pesadelos? Mijar na pia. Mijar na pia. Não, assim, eu juro que não era a minha intenção, mas prossiga. Eu não sei, tá com um clima de fim, não tá? Não, ainda tem só 1 hora de gravação. Porra. Caralho. Mano. Mas... como se tivesse riscado na régua no GPS, apontando exatamente pro centro, pro norte ali. Ir pro interior de São Paulo, é isso aí. Gente, vocês me dão 5 minutinhos que acabou de chegar coisa aqui em casa? Comida! Não é nem comida, é entrega. E os meninos já estão dormindo. Pega lá. Ok, peraí, vai lá. Rapidinho. É bom que a gente respira, né? Eu ia dizer desculpa qualquer coisa, mas metade é culpa da Agatha, então tá tudo certo. Ela que tá querendo ir pra China. É verdade. Desculpa. Eu não resisto ao drama. Eu imagino. Mas vocês estão gostando? É mesmo? Adorando. E eu amei essa descrição da porta, Guaxa. Achei emocionante pra caramba. Sim. Vamos ver pra onde ela vai. Mantenham isso na cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Sim, a gente vai. Foi uma construção que a Agatha involuntariamente me ajudou. Eu não sei se eu falo de nada ou desculpa. Não, tá tudo. Por enquanto, tudo sob controle. A história é só metade minha. Voltei. Aí. Beleza. Tudo bem. Então, voltando ao Zorzal. Ai, foi muito divertido esse... Nossa, a moto
Puta que pariu. Desculpa, não sei se pode palavrão. Desculpa, corta. Pode. Eu acho que esse episódio não vai ser pra menor de idade. Quer dizer, até 14, 16 talvez, mas palavrão pode nesse sentido. A memória anterior, a Net faz um comentário. Tá estacionando um carro aqui na minha garagem, só um pouquinho. Eu achei que esse era o comentário. Não. É um baita comentário. Não, voltando. Vai dar um bom extra. A Net, então... pode falar. Não, desculpa. Na minha vida, na minha carreira que eu construí lá fora. Esse gato. O meu gato. Por isso que eu proibi gato. Oh, não. Não tem gato. Corta isso. Nenhum animal vai sofrer.